Fala, galera, tudo bem? Então vamos dar continuidade nessa conclusão de triângulos, tá bom? Esse é um assunto que muitos acham bem chato, tá? Mas tem uma aplicação enorme quando você chega em problemas como áreas, problemas de física, plano inclinado, com usando vetores, e ele tem uma relevância enorme para uma série de coisas e você chegar de forma bem forte nas resoluções dos exercícios. O que é que acontece? É muito natural as pessoas omitirem algumas informações, né? E porque termina desviando dessa parte dos casos de congruência, que são considerados casos chatos. Mas a gente vai matar isso rapidinho, vai tirar isso de letra. Deixa eu pegar uma folha aqui em branco. A primeira coisa que você pode pensar quando você trabalha com congruência de triângulos, tá? Vou até abreviar, congruência de triângulos, é o seguinte: eu tive professores muito bons e eles me diziam o seguinte: imagina um triângulo, se eu pegasse outro triângulo, um outro triângulo, de tal maneira que o primeiro ABC tivesse os ângulos alfa, beta e gama, e o outro A', B', C' também tivesse os ângulos alfa, beta e gama. Claro que mostrar que os três ângulos de um triângulo são congruentes aos três ângulos do outro não garante que eles são idênticos. Um exemplo bem clássico que a gente pode verificar que falha se você pensa desse jeito é você pensar num triângulo equilátero. Se eu pegar um triângulo equilátero, por exemplo, de lado 2, cada ângulo dele mede 60 graus. E se eu pegar um triângulo equilátero de lado 1, cada ângulo também mede 60 graus. Mas apesar dos três ângulos de um serem congruentes aos três ângulos do outro, não garante que esses triângulos sejam idênticos, sejam congruentes. Então, mostrar que um trio de ângulos de um triângulo é congruente a um trio de ângulos de outro triângulo não significa, não garante que os triângulos são iguais, são idênticos, são congruentes. Um dos meus professores, quando me ensinou geometria, disse o seguinte: nós podemos afirmar que dois triângulos são congruentes, ou seja, se o triângulo ABC é congruente, três tracinhos mesmos, ao triângulo A', B', C', se e somente se os três ângulos de um forem congruentes aos três ângulos do outro, e, além disso, os três lados de um congruentes aos três lados do outro. E foi essa a dica que meu professor, quando me ensinou geometria, falou, e ele está certo. Ou seja, se eu tenho que os três ângulos de um são iguais aos três ângulos do outro, que os três lados de um são congruentes aos três lados do outro, garante que os triângulos são idênticos. Ou seja, para verificar 6 informações. Isso está perfeito. Mas o que eu achei que faltou, que eu senti falta como aluno depois, mais à frente, estudando matemática, foi que não foi comentado sobre os casos de congruência. E os casos de congruência te ajudam ao quê? A você entender que você não vai precisar sempre analisar 6 informações. Com a metade disso, ou seja, com 3 informações, você vai garantir se os triângulos são idênticos ou não. Então, lá vai. O primeiro caso de congruência é o seguinte: imagina que eu tenho 2 segmentos, tá? 2 segmentos quaisquer. E eu vou supor os valores. Suponha que esse segmento aqui mede 16 e aqui mede 20. Será se eu tiver uma outra circunstância igual a essa, nós necessariamente poderemos afirmar que o que é preciso para fechar aqui vai ser o que é preciso para fechar aqui? Será que a gente garante isso? E a resposta é não. Sabe por quê? Porque se eu pegar esse lado aqui de 16 e abrir, o que eu vou precisar para fechar aqui é muito mais do que eu vou precisar para fechar aqui. Então, somente um par de lados de um triângulo idêntico a um par de lados do outro não garante que eles são idênticos.
Bote na sua cabeça, para ele garantir que dois triângulos são idênticos, a quantidade mínima de informações é igual a 3, tá? Então, como seria? Agora, se eu te afirmo que esse ângulo entre esses dois segmentos mede 60 graus, aí sim, acabou. O que é necessário para fechar aqui, pessoal, é absolutamente a mesma coisa para fechar do outro lado. Se você observar, o mesmo segmento. É porque aqui eu fechei um pouquinho. Então vai dar a mesma coisa. A mesma coisa. Esse caso de congruência é chamado lado, ângulo, lado. Ou seja, quando tiver nessa ordem, um par de lados de um triângulo igual a um par de lados do outro, e o ângulo entre esses lados idênticos, já garante que as demais medidas são idênticas. Esse caso de congruência, lado, ângulo, lado. Ok, de certa forma, eu vou ter que memorizar esses casos? Vai ter que memorizar, sim, pessoal. É importante memorizar e você vai ver que vai te ajudar em alguns problemas, como física também, certo? Então, vamos para o segundo caso. Já o segundo caso aqui, que a gente vai tratar, muita gente chama de que é o inverso desse cara. Ou seja, o que é lado vira ângulo, o que é ângulo vira lado. O que é que acontece? Quando você tem aqueles testes de mísseis, ou então quando você vê aqueles filmes épicos, que você tem aqueles arqueiros, que eles querem fazer um certo lançamento, o que é que acontece? Para atingir o maior alcance possível, você sabe que a gente precisa abrir, né, com abertura de 45 graus. Então, se nós abrirmos aqui com abertura de 45 graus, faz com que nós tenhamos o maior alcance possível no arco e flecha. Ou seja, quem determina a trajetória do lançamento é o ângulo de partida. Moral da história. Imagina que eu tivesse uma outra circunstância aqui, agora, tá? Que eu tivesse justamente, não precisa disso agora não, eu tivesse um segmento que, sei lá, mede 20, você pode dizer que pode medir qualquer coisa, 20 quilômetros, tá? E você tivesse um lançamento de mísseis, como é feito lá, ó, em alguns locais no mundo, testes de lançamento. Gera muita polêmica. Quando você determina esses mísseis, a abertura aqui, por exemplo, se eu determino que esse ângulo aqui é de 70 graus e esse outro aqui é de 60, basicamente, pessoal, o ponto de encontro entre eles está pré-determinado. Por quê? Porque se você observar a trajetória, ó, vai ver o encontro. O que você precisa para fechar aqui é absolutamente igual ao que você precisa para cá. Então, isso garante que os termos sejam idênticos. Esse caso de congruência é denominado ângulo, lado e ângulo. Quando nessa ordem eu tiver um par de ângulos e o lado entre eles de um triângulo igual ao do outro, garante que esses caras são idênticos. Esse caso de congruência, ângulo, lado e ângulo. Um terceiro caso muito importante que as pessoas aí nem questionam, as pessoas acham bem aceitável, é o terceiro caso. Esse terceiro caso, se você observar, você vai nem questionar também. Por exemplo, quando eu te afirmo que eu tenho um triângulo 3, 4 e 5, é muito comum as pessoas dizerem que é um triângulo bem famoso, que é um pitagórico. Se é pitagórico, atende ao teorema de Pitágoras. Se atende ao teorema de Pitágoras, é porque tem um ângulo reto. E o ângulo reto é o ângulo oposto ao maior lado. No caso, esse cara aqui. E se eu tivesse um outro triângulo com medidas 4, 3 e 5, você teria exatamente o mesmo triângulo. É como se nós estivéssemos pegando um triângulo e rotacionando para gerar o outro. Então, isso faz com que esses triângulos sejam idênticos também. Esse caso de congruência, lado, lado, lado. Agora, cuidado.
Para que você, se eu tiver aqui os três lados de um triângulo são congruentes aos três lados do outro, garante que eles são idênticos. Mas para figuras diferentes de triângulos não garante isso, tá? A única figura que garante isso é triângulo. Então, triângulo é realmente um grupo geométrico muito especial. E o quarto e último caso, que eu acho um derivado muito próximo do terceiro, o pessoal chama da seguinte maneira. Imagina que eu tenho um lado, esse lado pode ter qualquer medida, tá? Eu tivesse um ângulo, ou seja, se eu tenho esse ângulo, eu tenho essa abertura, e eu tenho um ângulo oposto ao lado dado. Ou seja, imagina que eu tenho esse ângulo aqui, oposto ao lado dado. Esse ângulo eu vou dizer que vale 80. Então, se eu tivesse uma circunstância como essa e outra idêntica, basicamente, pessoal, essas figuras, o que eu precisaria fechar para cá é que eu preciso para cá. Vai garantir que esses triângulos são idênticos. Porque se você observar, quando eu fechar aqui e aqui, como a soma dos três ângulos tem que dar 180, e como 80 mais 45, que é o que está aqui, ó, já dá 125, quanto é que falta para 180? Nesse 55? Então aqui seria 55 e aqui também recairia basicamente como se fosse uma situação de ângulo lado de ângulo e um triângulo igual ao do outro. Isso faz com que eles sejam considerados idênticos. Mas isso é considerado um quarto caso. Esse quarto caso é chamado lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado. Memorizando essas quatro situações é bem importante. Como é que pode cair na prova, Kenji? Numa prova como Enem ou qualquer outro vestibular? Você pode cair através de jogos, através de análise de problemas ou uma situação-problema. Como assim? Vamos aplicar. A análise que você pode ter bem fácil aí, não é bem fácil, né? Vamos dizer assim que uma possibilidade de presença nas provas, esse exemplo 7 e 8. Ele diz: em uma sala de geometria, uma professora aplicou um jogo educativo semelhante ao jogo da memória. O jogo apresentado pela professora é formado por 8 cartas indicadas a seguir. Cada uma contém a imagem de um triângulo, não necessariamente em escala. Para a aplicação do jogo, a professora disponibilizou 1 minuto para que os estudantes observassem o conjunto de cartas até então desviradas. Em seguida, as cartas foram postas para baixo, de modo que as imagens ficaram ocultadas. O objetivo de cada participante era desvirar 2 cartas que formassem um par de triângulos congruentes entre si, e sabendo que a ordem das cartas de um mesmo par é irrelevante, a quantidade mínima de opções distintas que cada estudante possuía inicialmente para atingir o objetivo era quanto. Então, o que é que acontece? Ele quer saber, basicamente, se eu puxasse 2 cartas, quais são as possibilidades de formar um par. Olhando para o triângulo 1, o que é que você observa? Ele já te dá um par de ângulos, ele te dá sempre 3 informações. E essas 3 informações que eu mostrei anteriormente era lado, ângulo, lado, ou seja, um par de lados com ângulo, ou ângulo, lado e ângulo, ou seja, um par de ângulos em um lado, ou lado, 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 ou seja, somente os lados, ou lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado. Sempre seria uma mistura entre lados e ângulos ou só lados. Jamais só ângulos, tá certo? Então, nesse triângulo 1, se você observar, como esse triângulo aqui mede 40 e aqui é 30, já dá 70, e como eu sei que a soma dos três dá 180, eu sei que esse ângulo aqui mede 110. Olhando esse outro triângulo aqui, 2 e esse triângulo 1, eu já posso afirmar que esses dois são congruentes. Por quê? Porque eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado desse triângulo igual ao do outro. A lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado. Então, já garanto que se eu pegar a figura 1 e a figura 2, eu garanto o par de triângulos congruentes.
É claro que você poderia dizer que, como 40 mais 110 dá 150, aqui seria 30. E se você dissesse que também esses dois termos seriam congruentes por ângulo, lado e ângulo, congruente a ângulo, lado e ângulo, perfeito. Então, eu já sei que um par de cartas seria dupla 1 e 2. Maravilha. O triângulo 3 não dá para informar nada. Por quê, pessoal? Porque só envolve ângulos, então está fora da situação de questão. Já quando eu olho abaixo do triângulo 1, eu tenho o triângulo 5. E quando você olha aqui, eu tenho 110, com 30, 140, então aqui é 40. Então, basicamente, eu teria, se você quisesse analisar, eu poderia ter lado 8, ângulo 30 e ângulo oposto a 8, 110. Lado 8, ângulo 30 e ângulo oposto ao lado, que é 110. Então, esses dois termos poderiam ser congruentes também. Ou então, você poderia também dizer que seria por ângulo, lado e ângulo de um triângulo, igual ao do outro. Então, se eu tivesse pego a dupla 1 e 5, também seriam triângulos congruentes. E também, se eu tivesse pego a dupla 2 e 5, também seriam triângulos congruentes. Até agora, eu tenho 3 opções de pegar um par que dá triângulos congruentes. Quando você olha para o triângulo 4, o triângulo 6, perdão, o que é que nós temos? Nesse triângulo 6, a gente analisa o seguinte: você verifica que eu tenho um par de ângulos de um triângulo igual a um par de ângulos do outro, mas o lado fornecido no 1 está entre os ângulos. E o lado fornecido no 6 não está entre os ângulos. Então, não posso afirmar que esses dois aqui são congruentes. Tá certo? Aí você diz, mas esse ângulo aqui, Kenji, eu poderia também dizer que era 110. É verdade. Então, aqui também é 110. Mas não dá para garantir, por exemplo, que o ângulo que está entre 30, o lado que está entre 110 e 30 aqui é 4, eu sei, mas eu não sei que se o lado que está entre 30 e 110 aqui é 4. Poderia ser que fosse 6. Então, não dá para afirmar, tá certo? Então, não posso garantir isso. Mas quando você olha justamente o exemplo 6 com o exemplo 8, aí sim, porque eu poderia dizer que eu tenho um par de ângulos, 110 e 30, e o lado entre eles 4. Um par de ângulos e o lado entre eles 4. Então, eu poderia dizer que esses dois triângulos são congruentes por ângulo, lado e ângulo. Se você preferir, eu também poderia dizer que seria lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado. Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado. Então, o triângulo 6 com o triângulo 8 também é uma dupla que eu poderia desvirar, que seria um par de triângulos congruentes. Ok, o triângulo 7. O triângulo 7, infelizmente, eu não posso afirmar nada, pessoal. Mas ele não tem dois lados? Sim. Mas quando nós temos dois lados, para a gente garantir que ele é congruente a algum outro, né? Teria que ser um ângulo entre eles. Por quê? Por exemplo, imagina que aí é 110 e aqui fosse 35 e aqui 35. Então, aqui seria 4. Então, não poderia dizer que esse triângulo seria congruente a esse, por exemplo, nem a esse, nem a esse. Não me garantiria ser congruente a nenhum deles. Concorda comigo? Nem a esse. Então, não posso afirmar. Então, as únicas duplas que eu consigo pegar um par de cartas e garantir que são idênticos, carta 1 com 2, 1 com 5, 2 com 5 e 6 com 8. Com isso, o número de possibilidades, letra A é aprovado. Fechou? Então, vamos embora com mais uma. Questão 8, o que é que ele diz para a gente? A torre de transmissão de um canal de TV possui altura H, está situada em um terreno horizontal a partir de um ponto A, colocado ao sul da torre. Avista-se o ponto mais alto da mesma, sob um ângulo de 45 graus com a horizontal. Do outro ponto B, situado ao leste da torre, avista-se o ponto mais alto da mesma, sob um ângulo de 30 graus com a horizontal. Sabe-se que a distância entre A e B é de 100 metros e qual a altura da torre. Então, o que é que a gente geralmente fala? A gente geralmente fala que, se eu quero uma distância, que a altura é uma distância, normalmente eu procuro um triângulo. E de preferência, que tipo de triângulo? Retângulo.
Olhando para esse triângulo verticalizado aqui, pessoal, ó, às vezes está bem inocente e ele não consegue enxergar, mas quando você começa a escrever, você enxerga. O que é que ele tem de especial? Esse triângulo, além de ser retângulo, ele é isósceles. Por quê? Porque aqui é 45 graus, aqui é 90, já dá 135. Esse ângulo aqui de cima é 45. Isso aqui é uma figura espacial, não é uma figura plana não, tá? Estou falando de toda a figura, de toda essa figura aqui. Então, se é um triângulo que tem um par de ângulos congruentes, ele é isósceles. Se tem um par de ângulos congruentes, tem um par de lados também. Então, se esse lado que é oposto a 45 graus mede H, então esse lado aqui, ó, que é oposto a 45 graus, também vai medir H. Fechou? Vamos embora. Olhando para esse triângulo agora aqui em pé, esse dourado, você vai verificar que esse triângulo, pessoal, ele é idêntico a esse azul. Aí você diz, Kenji, como é que você me garante isso? Vou te explicar agora. Vou chamar esse lado de X. Então, esse triângulo azul, o que é que ele tem? Ele tem lado de H, tem lado X e o ângulo entre eles de 90. Nesse triângulo dourado, ele tem um lado H, lado X e o ângulo entre eles também é 90. Então, eu posso afirmar que esse triângulo 1 e esse triângulo 2 são congruentes por lado, ângulo, lado. Se eles são perfeitamente iguais, então, se essa hipotenusa aqui mede 100, essa hipotenusa aqui também vai medir 100, pessoal. Então, aqui mede 100. Então, olhando para esse triângulo 2, já que eu quero o valor de H, é um triângulo retângulo também. Vou colocar até um azul diferente aqui. E já que é um triângulo retângulo, o que é que eu tenho? Eu tenho um ângulo de 30, eu quero o cateto oposto a H e tenho hipotenusa. O que é que eu posso fazer de operação entre ângulo, cateto oposto e hipotenusa? Não é o seno? Então, o seno de 30 é o cateto oposto a 30, dividido pela hipotenusa. O seno de 30 é 1/2, tem que pegar aquele valor tabelado. E aqui a gente tem diversas operações. Você pode fazer igualdade de frações na proporção produto dos meios igual a produto dos extremos. Você pode pegar aqui o 100 está dividindo, vai para lá multiplicando. Ou então você pode pensar numa proporção. De que maneira? 100 é o que de 2? 50 vezes. Então, H vai ser o que de 1? 50 vezes. 50 vezes 1 dá 50. Então, o valor de H é 50. E com isso a resposta seria letra C de casa.